E como é que se fala mesmo, a jumenta dele perdeu, né? De repente sumiu assim. Às vezes acontece algo na sua vida que você pensa assim: rapaz, não estou entendendo nada que está acontecendo. O pai do Saul perdeu as suas jumentas e chega para o filho e fala assim: ô filho, o negócio é o seguinte, vai atrás das jumentas. Mas aquilo ali era Deus trabalhando. Deus já tinha falado para Samuel que um dia antes estava enviando um capitão, um rei para ele. E o Saul, sem esperar, sem menos perceber, tinha um banquete preparado para ele. Você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida, o que você precisa é crer. Amém, pessoal? É não olhar para a dificuldade, não olhar para os problemas, não olhar para nada, e confiar que aquele que iniciou a obra na sua vida, na minha, na nossa, Ele é poderoso para nos aperfeiçoar. Ele te aperfeiçoa, Ele te ensina, Ele adestra as tuas mãos para a peleja. Amém, pessoal? Então fica firme na presença de Deus, tá bom? Nós estamos aqui nessa reunião e eu quero que você que está assistindo seja tocado pelo Espírito Santo. Hoje é o terceiro dia desse propósito, né? São 10 quintas-feiras até o final do mês, do ano, quer dizer, né? Nós começamos. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você que já está. E vocês que chegaram aqui hoje também. Como é que é o nome do senhor? Luan, que Deus te abençoe. Da amiga ali? Eu sou a mãe do Luan, Maria Aparecida. Maria Aparecida e o amigo? O Ellison. Bom, bonito, hein, rapaz? Deus abençoe. E ela? André, sua A mãe dele? Glória a Deus, que Deus te abençoe, tá? Somos de Belém do Pará. Oi? Somos de Belém do Pará. Você veio do Belém do Pará e veio parar aqui? Veio fazer uma visita aqui? É, né? Amanhã vamos ter uma vigília abençoada aqui, a vigília das nações, ó, tá ali, tá? Vai ser uma bênção de Deus, se vocês quiserem. Vem amanhã, vai estar por aqui no final de semana? Então já estamos no hotel, bem aqui. É, né? Vai embora quando? Domingo. Domingo? Ah, então amanhã você pode passar com a gente aqui, né? Vai vir, se eu não me engano, o pastor do Uruguai, não é isso? É um pastor do Uruguai e um casal da Índia. Vai estar conosco aqui, vai ser uma festa bonita amanhã do poder de Deus, né? Começando hoje. Glória a Deus. Thaís vai estar aqui. Oi? A pastora Thaís A pastora Thaís vai estar aqui também, tá bom? Então vai ser bênção de Deus, né, pessoal? Amém? Então se prepare para passar uma noite na presença de Deus, uma noite alegre aí, porque tem milagre para a tua vida, irmão. Amém? Nós estamos estudando o livro de Neemias. Pega lá, vamos lá, Neemias capítulo 2. Capítulo 2, vamos estudar aqui o versículo 17. Amém, pessoal? O versículo 17, eu creio que Deus vai falar com você. Quero ser bem rápido aí, que daqui a pouco tem ensaio do pessoal aí, né, irmão? Se falar que vocês vão ensaiar até meia-noite, é verdade, irmão? Até 2 da manhã, né, irmão? Glória a Deus. Amém? Então, eu quero que você prepare seu coração para que a sua vida mude. Amém, irmãos? Ela já mudou pela fé, em nome do Senhor Jesus. Neemias capítulo 2, o versículo 17. Deixa eu pegar aqui com calma. Hoje a nossa irmã que está aqui, ela está lá fazendo curso, ela coloca aqui, ó. Você não sabe colocar não as letras, não? Sabe não, né? A nossa irmã de Deus, ela está no curso ali. Neemias capítulo 2, o versículo 17. Tem que aprender, dona Sandra. Tá? Você aprender lá. Vamos lá, diz assim, ó. Então lhe disse: bem vedes, diga comigo, bem vedes, bem vede vós, presta atenção, bem vede vós a miséria em que estamos, e que Jerusalém está o que, igreja? Assolada, preste atenção nisso, tá? E as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros da cidade, e não estejamos mais em opróbrio. Essa palavra opróbrio significa vergonha. Entendeu? Eles identificaram, o Neemias identificou um problema. Entendeu? A pessoa, quando ela cai no problema, a primeira coisa que muitos fazem é o que? É lamentar. Por que eu caí?
Tudo bem, você pode até pensar nisso. Mas por que em vez de você pensar que você caiu, por que você não pensa como eu irei levantar? Entendeu ou não? Hein? Porque a Bíblia diz que o Senhor guia os passos do homem bom, e no seu caminho ele lhe compraz, ainda que caia, não fica prostrado. Então Neemias aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele está despertando o povo de Deus a uma reconstrução. Entendeu ou não? Ele vai chegar para o povo, vai mostrar a situação que o povo vivia, e para a sua vida mudar, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que se situar. Como eu estou vivendo? Como eu vou estar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Está me entendendo ou não? É se localizar. Localiza a situação da sua vida. Como é que eu estou vivendo? Por que isso aconteceu? E o que eu preciso fazer para sair disso? Porque o Evangelho, ele veio para mudar a nossa vida, mas ele não veio para a minha vida ficar do mesmo jeito. Você não veio para o Evangelho para ter aquela vida que você tinha lá fora. Entendeu ou não? O Evangelho é vida. Eu visitei uma senhora, foi quinta-feira, não sei se é essa quinta-feira passada, a outra. E a mulher falava em morte, mano. Não, pastor, eu estou cansada já, estou com quase 80 anos aí, não estou querendo partir. Eu falei, para quê, mano? Calma, você vai partir um dia, mas não pense em partir, porque a Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo de... Você tem que cumprir o seu tempo aqui. Aí eu dei uma mensagem para ela, eu falei assim para ela, ó, em 1 Pedro 2,24: levando Ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. O que é viver para a justiça? A justiça é aquilo que Jesus comprou por nós na cruz. A justiça foi feita na cruz. Essa doença que está no teu corpo foi colocada no corpo de Jesus para você não carregar. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça primeiro, alegria e paz. Entendeu ou não? Então a justiça já foi feita na cruz. E a Bíblia é um testamento, não é para me ler, é para tomar posse. Hoje eu estava ensinando o irmão a evangelizar ali. Ele falou para mim assim, mas pastor, eu não estou preparado. Eu falei assim, você não está, mas Jesus já te preparou. Aí eu dei um exemplo para ele, falei, ó, nós fomos adotados. Então o filho adotado, ele precisa entender o que o pai que o adotou tem. Então você está correndo atrás de uma coisa que já é sua. Você está lutando por uma coisa que já é seu. Consegue entender o que eu estou falando? Você está querendo a cura que já é sua. Você precisa crer naquilo antes de acontecer. Você precisa assumir antes de acontecer. Você precisa se ver de costas. Foi assim que o missionário fez. Ele entendeu que ele estava curado. Ele recebeu a cura pela fé e foi curado. A determinação surgiu a respeito disso. Você está procurando uma coisa que já é seu. O pessoal está correndo atrás daquilo que já é dele. Jesus, quando ele veio pregar, ele falou assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependa-se e creia no Evangelho. Eu tenho que crer no Evangelho, porque havia uma promessa, eu já falei aqui, o povo estava lá no sofrimento, o povo havia pecado, o povo estava lá na Babilônia. O Neemias, um copeiro, está lá, estava bem, né? Ele estava bem, lá no reino. De repente ele chega lá, eu estou batendo muito nessa tecla para você entender que é o que você ouve o que vai acontecer na sua vida. Ele ouve, faz uma pergunta, aí Fabrício, como é que está lá, como é que está o novo trabalho lá, como é que está o povo lá? Aí, como é que está o povo lá no Pará? Aliás, eu conheço Belém, né, meu irmão? Estive lá em Belém, foi e tem muito tempo, cara. 2009.
Pastor Carlos, Belém, 2009. Como é que está lá em Belém? Aí o pessoal que estava com o Neemias falou: rapaz, Belém, o negócio não está Belém, não, o negócio não está bem, não, meu irmão. Falou lá para o Neemias: a cidade está destruída, as portas pegaram fogo, hein? O pessoal está numa miséria, está lascado da vida. O Neemias ouviu. Entendeu? Ele poderia não dar crédito. Você sabia que aquilo que você ouve é para você resolver, se você prestar atenção? Irmãos, Deus procura quem presta atenção. O diabo quer tomar a sua atenção. O cidadão um dia, viu um copo de água. Falou: pai, pessoal, essa água aqui é boa, né, mano? Não é? Alguém pensou: vou vender água. Começou a prestar atenção no que estava pensando. Mas eu não tenho como vender esse, eu tenho que fazer o quê? Arrumar uma embalagem para ela, não é isso? Aí o cidadão começou a vender sem um rótulo. O outro falou: vou colocar um rótulo. O outro falou: coloca um limão aí, um nome H2O. E assim sucessivamente. Irmãos, é o que você pensa, que você ouve. O problema é que as pessoas ouvem e não prestam atenção no que estão pensando. E o interessante é que só presta atenção em luta. Vai gostar de luta não sei aonde, meu irmão. Você presta tanta atenção que você entra até em depressão. De tanto você pensar no problema. Eu falei ontem lá no Morada do Sol, falei: meu amigo, você chega lá, faz um exame, o doutor falou que é câncer, você já pensa no caixão, você já pensa que vai morrer, você já pensa para quem você vai deixar a herança. Você prestou tanta atenção naquilo que você até esqueceu que foi curado pelas feridas de Jesus. Então, é o que você pensa, o que você presta atenção. Neemias prestou atenção: povo na miséria, povo sofrendo, hein? Povo na miséria, povo na vergonha. Preste atenção nisso. Olha quem ouviu: povo na miséria, povo na vergonha, o povo desprezado, muro quebrado. Só desgraça que ele ouviu, me perdoe. Mas ele ouviu, mas ele lembrou de uma promessa. Mas nós estamos nessa situação aqui. Mas Deus falou que se nós nos arrependermos, Ele nos tira daqui. Então ele lembrou da solução, que resolveria o problema dele. Irmãos, na hora que você prestar atenção no Evangelho, sua vida vai mudar. Porque o Evangelho é aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E as lutas é aquilo que o diabo está fazendo na sua vida. Então o meu foco, o meu pensamento tem que estar naquilo que Deus vai fazer, e não naquilo que o diabo está fazendo. Por isso que ele assume a palavra de Deus na vida dele. Quando ele ouve, ele fala assim: ó, eu vou consertar esse negócio, porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Em Neemias capítulo 1, versículo 8, ele vai trazer em mente uma promessa. Lembra, Senhor, da palavra que o Senhor falou a Moisés, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis para longe? Mas o Senhor disse também, entre os povos. Mas o Senhor vai falar assim: ó, leia ali comigo, leia ali para você ver, eu vos espalhareis entre os povos. Lembra-se, foi da palavra. Havia uma palavra, havia uma promessa, que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Agora muda para você ver, olha o 9, preste atenção no 9. E vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, eu os farei. Olha a promessa de Deus: eu os farei, então que ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. Quando fala cabo do céu, é uma linguagem que fala assim, lá onde o Judas encontrou a bota.
perdeu. Não encontrou, porque ele está procurando. Mas longe mesmo, onde o Judas encontrou a bola. Vamos falar diferente aqui. Vou falar perdeu, não fala encontrou, porque aqui ninguém perde, aqui todo mundo acha. Amém, pessoal? Ó, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá eu os ajuntarei e trarei o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Deus falou, eu tiro vocês daí e trago vocês de volta. O Neemias falou que eu preciso para resolver o meu problema. Aí ele vai orar. Na hora que você orar sobre a palavra que resolve o teu problema, o seu problema vai ser resolvido. Em vez de você ficar prestando atenção no problema, você começa a prestar atenção na promessa que resolve o teu problema. Não, meu problema é doença. Opa, eu tenho uma palavra que diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Aí eu tenho um problema é dívida. Opa, Deus falou que Ele vai abrir um bom tesouro dentro do céu, Ele vai abençoar todo o trabalho da minha mão. O que você sabe fazer? Hein? É o que você sabe que Deus vai te abençoar. Você tem a promessa, mas por que a prosperidade dentro? Você não faz nada. Começa a fazer, é o verbo da ação. Ouve e faz. Por que você não pensa? Por que você não acredita que Deus pode fazer na sua vida? Conseguiram entender? Trabalha com a palavra, com a promessa. Pense nela. Age sobre ela. Você tem a palavra que vai resolver. É o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda promessa, de toda palavra. Aquela palavra é o teu pão, aquela palavra que vai resolver o seu problema. Então você tem que focar na palavra. O Neemias focou na palavra, e por isso a mão de Deus foi com ele. Entenderam ou não? Hein? Ele chega em Jerusalém. Ele chega por quê? Porque ele orou: Senhor, estou diante do rei, me dê graça. Ele chega para trabalhar, só estou repetindo o que eu já falei aqui. Ele chega para trabalhar, o rei olha para ele: por que você está triste? Fala: como é que eu não estou triste? Como é que eu não estou triste? A cidade onde meus pais moram está cheia de problema lá. O rei fala: o que você me pede agora? Fala o seguinte: me envia lá para me resolver esse problema. Na hora que você olhar um problema e não fugir dele, porque às vezes Deus mostrou para você, não é para você falar, é para você orar, é para você resolver. Irmãos, o mundo está cheio de pessoas que resolvem o problema e prosperam. Eu já disse aqui, no mundo empresarial, o que dá dinheiro é aquele que resolve o problema. E se você resolver o problema, o povo vai te buscar. Você não vai correr atrás das outras pessoas ou correr atrás de você. Entenda isso. Entrega aquilo que as pessoas precisam. Conseguiram entender? O Neemias foi resolver um problema, e um problema de Deus. Dá para mim que eu resolvo isso. O missionário foi assim: olhou para a televisão, olhou para o povo, olhou para a televisão, olhou para o povo. Se eu me dá a condição que eu vou resolver, Deus está dando até hoje, eu vou falar. A Ana viu que o sacerdócio estava caído, ela fala: se o senhor me der um filho, eu dou para o senhor, eu vou cuidar dele. Porque Deus quer comprometimento naquilo que Ele te dá, irmãos. Nunca fuja de problema. O problema é uma oportunidade para você ver a glória de Deus, meu irmão. Entendeu ou não? E ele chega em Jerusalém, no 17 que nós lemos, ele vai falar com os nobres, com os magistrados, ele vai se localizar e falar: pessoal, olha a situação que nós estamos passando. Vamos resolver esse problema. Vamos resolver. Deus procura esse tipo de pessoas. Você olha na igreja, você vê um problema, começa a orar. Você olha para a sua casa, para o seu casamento, para a sua vida lá fora. O mundo está um caos. E no mundo sempre teve um caos. Sempre teve.
sempre teve, não teve Abacuque no mundo. Se você lê o livro de Abacuque, Abacuque fala, Senhor, eu só vejo violência, porque me faz ver. Aí Deus falou, amigo, eu vou resolver isso aí. Escreve a visão, Abacuque. Escreve o que eu vou resolver. Entenda isso, tudo que vai acontecer no mundo aqui, pessoal, está tudo escrito na Bíblia. Não fica aí, mas tudo está acontecendo no mundo, vai acontecer. Será como no tempo de Sodoma e Gomorra? Estuda sobre Sodoma e Gomorra, o povo estava pervertido. Ninguém acreditava em ninguém. Vai chegar um dia que ninguém vai crer mais. O povo vai estar dentro da igreja apostado na fé. Então não fique escandalizado com nada, não. Deus nunca perdeu o controle. Está me entendendo ou não? Você pode hoje transformar a sua vida por esse caos que você está passando. Olha com os olhos de Deus e busque em Deus. Busque em Deus uma solução. Amém, pessoal? Eu vou te dar mais uma palavra para você ver. E não foge, não. Vamos lá para 1 Samuel. Vamos estudar um pouquinho de Davi. Davi chega no momento, irmãos, que o povo de Deus estava enfrentando uma luta grande. Daqui a pouco o pessoal tem que ensaiar. 1 Samuel capítulo 17. Vocês estão me entendendo ou não? Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Vamos lá, 1 Samuel 17. O versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subido do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. E o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, preste atenção, e Davi as ouviu. O exército de Israel ouviu também. E você ouve também. Preste bastante atenção. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, faziam o quê? Faziam o quê, igreja? Fugiam dele. E temiam o quê? Grandemente. Às vezes você ouve um problema, você ouve uma dificuldade, você vai querer fugir do problema. Entendeu ou não? Querer resolver do seu jeito. Davi ouviu. E olhou para o povo fugindo. Olhou para a nação, o povo de Israel, todo mundo fugindo. Mas olha como é que o pensamento de quem tem unção é diferente. Ele era o Senhor, rapaz. Mas tinha sido ungido. Ele ouviu. Vai lá. Vai lá. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para, o Davi está ouvindo, para afrontar Israel. A dizer, pois, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. O Davi daí falou assim: ó, coisa boa. Olha o que o Davi vai falar. Ele só estava ouvindo. Ele ouve o filisteu, a afronta do filisteu, está entendendo ou não? Ele ouve, e ouve também o quê? O que o povo de Israel estava falando. Presta atenção, você está na igreja, você ouve a luta, ouve o que a pastora prega, ouve o que o seu pastor prega, mas você está ouvindo também quem está do seu lado, reclamando, murmurando, fugindo. Entendeu, nossa? Você quer fugir do problema, né, meu irmão? O Davi está lá, acabou de chegar com os queijos, os pais deu para ele lá levar. Ele chegou naquela hora, irmão. E o filisteu vinha e falou, desafiou. O Davi ouviu, os caras ouviu. Preste atenção, meu filho, eu sei que está difícil, vamos lá, já estou terminando.
Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Ele faz uma pergunta: o que farão? Porque um estava conversando. Mas imagina lá, eu estou com o Fabrício aqui, eu falo: Fabrício, o negócio é o seguinte, o rei falou que o homem que matar essa cara, vai dar a mulher com a filha dele, para casar. Davi falou: coisa boa, vai pegar a filha do homem. Vai encher de riqueza, né? Vou deixar de ser pobre. Olha o pensamento da Bíblia. Olha a promessa. Você já pensou que a promessa fala para você? Hein? Você já pensou na recompensa da promessa? Já pensou? Aquilo que Deus prometeu para fazer? Então foca nisso e não fuja. Enfrenta. Mas enfrenta com a palavra. Está me entendendo ou não? Porque é uma promessa que diz que Deus vai fazer cair diante de você todo que se levantar contra ti. Isaías 54, 17 diz assim: toda a ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Você crê nessa palavra? Não vai mais. Em juízo tu condenarás. Você chega que está amarrado. Eu condeno. Quem condena é você. O Davi ouviu. Eu não jovem de fé. Todo mundo ouviu, mas ele ouviu diferente. Volta lá. Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer. E eu estou falando com ele: eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Já falei isso, vai lá, preste atenção. Porém, não, deixa lá, irmão, por favor. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente, medo, e fugiam por causa do medo. Vai lá. E diziam os homens, eles estavam conversando, Davi estava ali, ó: viste aquele homem que vieste para subir, que subiu? Está vendo aquele homem que subiu, cara? Ele subiu para afrontar Israel. Ele subiu para afrontar. Irmãos, essa luta que você está passando é para te afrontar. É para você ser derrotado, para você ser envergonhado. Deixa para lá. Olha para Deus que você vai vencer, irmão. Deus vai te ajudar. Amém? Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Davi ouviu. Vai lá. Aí ele vai perguntar, ó: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a estes filisteus e que tirar a afronta de Israel? Ele se interessou por aquilo. Agora ele vai soltar a palavra, a visão dele, ó, no mesmo versículo ainda, irmão. Ó: quem é, pois, este? Leia comigo. Quem é, pois? Este o quê? Você sabe o que significa incircunciso? Quem não tem aliança com Deus. Para afrontar quem? Estava afrontando aquele povo ou ao Senhor? Para afrontar o exército do Deus vivo. Amigo, olha para mim aqui. Essa luta que você está passando na sua casa, seja qual for, não é contra você, é contra o seu Deus. Entendeu ou não? Essa guerra não começou aqui na terra, começou no céu. A luta é entre Deus e o diabo. E Deus nomeou você aqui na terra para, em nome dele, fazer algo. Então se veja abençoado hoje. Enfrente a luta. Não foge dela não. O Davi, quando ele ouviu, ele foi para cima. Não foge não. Foge não. Enfrenta. Vai para cima, no nome do Senhor. Você vai encontrar irmãos na família. Vai lá para você ver, ó. Já estou terminando, vai lá. Ó. E o povo todo mundo falar, conforme aquela palavra diz: assim fará o homem que o ferir. Vai, rapidinho. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a sua ira.
acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, e desceste para ver a peleja. Olha o que Davi fez, ó. Então disse Davi: o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso. Vai lá. E desviou-se dele. Davi nem deu ouvido, cara, né? E o outro falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou responder conforme as primeiras palavras. Vai lá, agora é legal. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciaram que mandou em busca dele. O que o Davi falou ali no meio daquele povo, Davi falou: quer saber de uma coisa, mano? Eu vou lutar, eu vou enfrentar esse homem. Irmãos, Deus está procurando pessoas que acreditam em resolver problemas. Não fuja dos seus problemas. Você tem um Deus que te ajuda em tudo. Entenda isso. Não veio sobre você uma luta que você não tem a capacidade de vencer. Deus abrirá portas para você. Estão me entendendo ou não? É nesse caos, é nessa dificuldade que você está passando. Preste atenção, por favor. Que às vezes aconteceu que você deu caso, ou às vezes você não deu caso, nenhum está se levantando. Fica firme na presença de Deus. O que você precisa fazer é pegar a palavra. Não vai para a luta sem a palavra. Deus, eu disse que eu minha casa. A minha luta é na vida sentimental. Não, peraí, a Bíblia diz que Deus detesta o divórcio, eu detesto também. Eu vou lutar. Não, meu problema é financeiro, eu vou pagar toda a minha dívida. Começa a falar. Não foge de quem que você está devendo, não procura ele. Procura. Entra na presença de Deus para resolver. Mas entra para resolver mesmo. Entra. Não ora por orar. Não gasta seu tempo em oração. Não é orar muito, é saber o que você está falando. É acreditar naquilo que você ora. Não seja como Zacarias, que estava pedindo um filho, e quando o anjo veio, ele não acreditou. Ficou olhando para a velhice dele, ficou olhando para a mulher dele, ficou olhando para a luta. Tira os olhos da luta e coloca na palavra e vai para cima que Deus te honrará. Entendeu, pessoal? Vocês são mais que vencedores. Assume isso você. Não olha para nada, olha para o Senhor Jesus. Olha para as promessas de Deus. Ó. Tem uma passagem que me fala aqui, vê se você acha de Deus. Diz assim, ó: olharam para ele e foram iluminados, e os seus olhos não ficaram confundidos. Olha para o Senhor Jesus. Pastor Marcos, como é que eu olho para Jesus? Olhando para a promessa. Como é que eu olho para Cidinho? Dá uma promessa para mim, para você ver se eu vou esquecer. Dá uma palavra para mim lá de Belém. Ô pastor, vem cá. Como é que é seu nome mesmo? André. Hein? Nós vamos conhecer Belém de novo, não vou esquecer não. Você sabe que a dívida é de quem promete, né, meu irmão? Hein? Quem promete é quem está endividado. Por isso que na hora que você casou, você falou, você promete. Na hora que você pensa, meu Deus do céu. 1 Coríntios, né? É 7:3. O marido paga a mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Então cuidar mal de casar, meu filho. Você vai contrair uma dívida. Falei com uma irmã, né, lá em Brasília, no tempo que eu pastoreava lá, ela falou: pastor, eu saí lá de Samambaia abençoado, falei: eu só saio de lá endividado. Ela falou: está amarrado, pastor, 1 Coríntios 7:3. O marido paga a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher, o marido da mulher. Você vai ver erro, você vai ver falha aí, ó, está ali, olha lá para você ver, ó, olha ali, ó. O marido pague. Então quem paga está devendo. É até que a morte separe, meu filho. Mas se você orar, quando eu conversei com uma pessoa, e ela tinha um pouquinho de ciúme, né? Não, pastor, eu tenho que cuidar. Eu falei: não precisa cuidar não, deixa que Deus cuide. Entendeu? Porque quando pegaram a mulher do faraó, não, do Abrão, lá no Egito, Abrão ficou tranquilo. Deus visitou. O próprio Deus falou: devolve a mulher, porque ela tem marido. O próprio Deus cuida. Você santificar, o próprio Deus cuida.
Deixa Deus cuidar, não briga não, discute não. Não briga com teu filho, discute mais com teu filho. Não briga com tua mãe, não força nada, é Deus que faz. Use a tua fé, vai descansar em Deus. Amém, pessoal? Hoje eu vou fazer a unção da porta velha. Esqueça o passado. Passou, não vai voltar mais. Fica remoendo que você perdeu, não. Levanta que Deus vai te dar muito mais ainda. Amém, pessoal? Olha as quantas vitórias Deus já deu para vocês, só verdade. Foca no que você tem. Não foca naquilo que você não tem ainda. Não. Agradece a Deus por aquilo que você tem. Lute, que Deus vai te abençoar. Vamos orar, pessoal? Vamos fazer uma oração? Vamos crer no poder de Deus? Vocês vieram aqui para conhecer, já conheceu Campinas? Primeira vez? Eu conhecia porque sempre trabalhei na área da saúde, então eu conheço o pessoal da PUC, da Unicamp, então me mede Campinas. Nós somos de Guarulhos, meu filho. É de Guarulhos? Somos de Guarulhos. Ah, esse aí, o time dele era de Guarulhos, que ele deu. Da igreja lá de Guarulhos, lá. O time dele é líder lá em Guarulhos. Isso, e a senhora que é de Belém? É, né? Então, que Deus abençoe vocês. A Bíblia diz: bendito serás ao entrares, né, meu irmão? Bendito serás ao entrares, é que portas se abrirão para vocês. E benditos serão aos saíres, tá? Então acredita nisso de coração, tá bom? Vamos fazer uma oração. Jesus, eu oro pelo povo que está em casa, meu Deus, assistindo esses vídeos, e eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas na vida deles, em o nome de Jesus. Pai, que toda ação do diabo seja amarrado, repreendido, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Essa palavra for no teu coração, você pega aí, envia para as pessoas que você conhece, salve esse vídeo e siga, porque o milagre espera por você. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos orar?